Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Dia 137 do desafio 142 dias, aleluia, glória ao nome do Senhor. Estamos aí na reta final, nos últimos dias do nosso desafio 142 dias, a Bíblia inteira. Esta Bíblia aqui, Bíblia Scofield, inteiramente lida, aí o desafio 142 dias, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esse domingo, Deus, obrigado, Senhor Deus, por esses últimos dias desse desafio, obrigado por esse propósito, Senhor Deus, e por cada um dos desafios que o Senhor tem nos chamado a fazer, para trazer crescimento para as nossas vidas, para sermos mais intencionais na oração, na leitura da Bíblia toda. Eu quero te louvar, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado e tem transformado, Deus, as nossas vidas, Deus. Tantas vidas estão sendo transformadas através dos nossos desafios e eu quero te louvar por isso. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, obrigado pela tua palavra, que é orientação para as nossas vidas, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje, então, completamos Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, lemos a carta de Paulo aos Colossenses e depois nós começamos com Hebreus. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4. Lembrando que Paulo escreveu aos Filipenses quando ele estava preso, e aqui ele escreve essa epístola, que é considerada a epístola da alegria, porque ele expressa ali toda a sua alegria e também traz mensagens de encorajamento, mesmo diante da sua prisão. Filipenses capítulo 4. Portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu leal companheiro de jugo, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E aqui tem um segredo tão precioso, eu sempre cito muito esse texto aqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então Paulo está dando aqui o exemplo, o segredo de uma vida de emoções saudáveis, de mente guardada, coração guardado, que é o quê? Que é fazer conhecidas diante do Senhor as suas petições e súplicas. Não andar ansioso com coisa alguma, mas pela oração e súplica, com ações de graças, fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições, os nossos pedidos. Então é viver uma vida de oração, levar a Deus em oração cada uma das nossas necessidades. Isso vai nos dar uma paz que excede todo o entendimento e vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isso farei, e o Deus de paz será convosco. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava a oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa da necessidade,
pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, esse posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está falando dentro de um contexto de que ele pode passar por qualquer coisa, porque o Senhor é com ele, né? Então ele entendeu isso aqui. E ele diz que ele sabia o que era ter muito e o que era não ter nada, mas que vivia aí feliz, contentando-se, né? Aprendeu a contentar-se em toda e em qualquer situação. Tem algumas versões que falam: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Então é isso, né? O segredo de viver contente é o contentamento. Verso 14: todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós. Porque até para Tessalônica mandastes não apenas uma vez, mas duas, o necessário para as minhas necessidades. Não que eu procure as ofertas, mas procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Bastante tenho recebido e tenho abundância. Estou bem suprido depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício agradável e aceitável a Deus. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Aqui uma promessa poderosa para a vida desses filipenses, que eram pessoas que estavam ali ofertando na vida do apóstolo Paulo. Insaninha, o que é que você está mexendo aí, hein? Mexendo alguma coisa ali. A promessa de que o meu Deus suprirá as vossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Saudai todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E assim termina a carta aos Filipenses. Aleluia. Colossenses, vamos para Colossenses então. A epístola aos Colossenses, como as cartas aos Efésios e aos Filipenses, foi escrita em Roma durante a primeira prisão de Paulo. O apóstolo nunca havia visitado Colossos, situado a cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso. A igreja ali talvez tenha sido estabelecida por Epáfras, quem, com muitos outros, provavelmente se converteu durante os 3 anos de ministério de Paulo em Éfeso. Alguém havia ido a Colossos e ensinado uma filosofia atraente, mas perigosa, conhecida como gnosticismo, que até hoje é a base de muitos ensinamentos heréticos. No Novo Testamento, a passagem de 1:15 ao 23 é a que apresenta mais plenamente a glória eterna do Filho de Deus, preexistente, onipotente, exaltado e eterno. Aqui tem um poema que ele faz aqui mostrando Cristo, exaltando Cristo aqui, sobre todos, Então aqui está nesse capítulo 1 de Colossenses. A epístola pode ser dividida da seguinte maneira: tem a introdução, tem a oração dos apóstolos pelos cristãos colossenses, tem a preeminente glória de Cristo, a preocupação do apóstolo com a igreja em Colossos e algumas das características da vida abundante do cristão. Colossenses capítulo 1, então. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça e paz vos
Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós em todo o mundo. Este evangelho vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Aprendestes isso com Epáfras, nosso amado conservo, que por vós é fiel ministro de Cristo, e que também nos declarou a vosso amor no Espírito. Verso 9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele, aí começa aqui um poema, um dos mais belos das Escrituras, falando sobre Cristo, quem é Jesus? Aí ele é revelado aqui em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15, ele diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, e a igreja é o princípio, o primogênito E a igreja, ele é a cabeça do corpo, verso 18, ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que outro tempo erais estranhos e inimigos na sua mente pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Então Paulo apresenta Cristo, como o Supremo, como aqui ao Pai desejou, agradou que toda a plenitude nele habitasse em Jesus. E aí ele completa dizendo que nós precisamos permanecer nessa verdade. Então é possível que alguém não permaneça e saia dessa verdade. Paulo fala, olha, se é que permaneceis fundados e firmes na fé. Então nós precisamos permanecer firmados nessa palavra de quem é Cristo, nessa revelação de quem é Jesus. Agora me regozijo no que padeço por vós,
por vós. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Eu fui feito seu ministro segundo a responsabilidade que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. A eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A ele anunciamos, admoestando e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Colossenses capítulo 2. Quero que saibais quão grande combate tenho por vós, pelo que estão em Laodiceia, e por quantos não me viram pessoalmente. Combato para que o coração deles seja consolado e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, a saber, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras convincentes, pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e recebestes a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos humanas, mas com a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também ressurgistes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-vos todos os nossos delitos, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Essas são obras das coisas futuras. São sombras, verso 17. Essas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ninguém vos prive do prêmio, alegando humildade ao culto aos anjos. Alegando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não se mantendo unido à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Se estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesseis no mundo? Como não toques, não proves, não manuseies,
Todas essas coisas estão destinadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamentos dos homens. Tem, na verdade, aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. Colossenses capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Pois morreste, a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Neles também em outro tempo andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, abandonai também todas estas coisas: a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já os despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E acima de tudo isso, porém, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vosso coração e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e aconselhando-vos uns com os outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós usamos esse versículo aqui de 3:16, né? Eu tenho uma mensagem que fala de vários textos 3:16 que falam sobre Cristo, a começar de Jeremias 3:16, que fala que a arca desapareceria, e ali estava falando de Cristo, né? E aqui nós temos aqui, né, essa mensagem, que essa mensagem ela domine toda a nossa vida. Nós colocamos lá na camiseta do Enjesusados, o desafio que nós fizemos sobre Jesus, e para nos tornarmos mais apaixonados por Jesus. E o texto de Colossenses é um texto que nos leva a ficar mais apaixonados por Jesus. E aqui o verso 16, ele diz que a palavra de Cristo, né, habite em vós abundantemente. Lá nós colocamos a tradução, se eu não me engano, da NVT, que diz que a mensagem de Cristo preencha toda a nossa vida, né, toda a nossa vida, e que nós devemos nos aconselhar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, nesse desafio, a gente realmente foi mais intencional em cantar cânticos sobre Jesus, né, sobre o Senhor Jesus, e passarmos aí vários dias realmente nos apaixonando mais por Jesus. Foi um tempo incrível, né, esse desafio em Jesusados. Verso 18: mulheres, sede submissas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai cada um a vossa mulher, e não a trateis asperamente.
Filhos, obedeceis em tudo a vossos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não desanimem. Servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo, o Senhor, que servis. Quem faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Nisso não há exceção para ninguém. Então aqui é a lei da semeadura, né? Semeou injustiça, vai colher injustiça. Colossenses capítulo 4, último capítulo então de Colossenses. Senhores, dai a vossos servos o que é justo e direito, sabendo que também vós tendes um Senhor nos céus. Perseverai na oração, vigiando nela com ações de graças. Orai também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orai para que o manifeste como devo fazer. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu envio a vós envio a vós para o mesmo fim, para que saibais o nosso estado e ele console o vosso coração. Ele irá com Onésimo, amado e fiel irmão, que é um de vós. Ele vos contarão tudo o que aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, como também Marcos, o sobrinho de Barnabé. Acerca dele já recebeste instruções. Se ele for visitar-vos, recebei-o. Jesus, conhecido por justo, também vos saúda. Esses são os únicos da circuncisão que cooperam comigo pelo reino de Deus e têm sido para mim uma consolação. Saúda-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, combatendo sempre por vós nas suas orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Dou-lhe testemunho de que tem grande zelo por vós, como também pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saudai-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai-os, irmãos de Laodiceia, Ninfa e a igreja que está em sua casa. Depois que esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires. Eu, Paulo, escrevo esta saudação com meu próprio punho. Lembrai-vos das minhas cadeias, a graça seja convosco. Aleluia. Então aqui nós completamos a carta aos Colossenses, né? E nós vemos aqui Paulo dando exortações para a igreja e Paulo também falando, né, a respeito de como nós precisamos orar, e ele fala muito sobre orar aqui, perseverar em oração, né? E aí aqui ele também apresenta, né, alguns dos irmãos ali, mostra como eles trabalhavam com ele. 1 Tessalonicenses não. 1 Tessalonicenses já foi. Agora nós vamos para Hebreus. Agora nós começamos Hebreus, que é outra carta incrível que mostra, né, Jesus, que aponta para Cristo. Hebreus.
A epístola aos Hebreus possui em certos trechos a linguagem característica de Paulo, e em virtude da referência pessoal a Timóteo em 13:23, alguns eruditos atribuem essa carta a Paulo, embora não haja provas conclusivas sobre seu autor. Hebreus fala como autoridade divina por ser parte das Escrituras. A carta foi escrita antes da destruição de Jerusalém, pois é evidente que nessa época o templo ainda estava de pé. O motivo da epístola foi a necessidade de uma exortação especial aos leitores hebreus, que tinham professado fé em Jesus como o Messias, né? Então os hebreus, os judeus convertidos ali. Alguns deles tinham uma atitude vacilante. Por essa razão, a exortação é: conservemos firmes a confiança e a glória da esperança. Prosseguimos para a perfeição. Assim, o propósito do livro era, primeiro, confirmar os cristãos judeus, demonstrando que o judaísmo do Antigo Testamento havia terminado em virtude de Cristo ter cumprido todo o propósito da lei. Segundo, alertar alguns que tinham se identificado como cristãos para que, primeiro, não voltassem a cair no judaísmo e, segundo, alcançassem a verdadeira fé em Cristo Jesus e, terceiro, chamar a atenção dos cristãos em todo lugar para a preeminência de Jesus Cristo. Então, Hebreus é bem voltado para aqueles judeus convertidos, para reforçar que Jesus é o Messias, e guardá-los nisso. Primeiro, então, capítulo de Hebreus, Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assim ele se tornou tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é mais excelente do que o deles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho? E novamente, ao inserir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: Quem de meus anjos faz ventos e de meus ministros labaredas de fogo? Do Filho, porém, diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Ainda, tu, Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como roupas, envelhecerão. Qual um manto os enrolarás, como roupa se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Ora, a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, aqui o autor de Hebreus está pontuando, reforçando aqui o quanto Cristo é superior a todos os homens e também aos anjos, e é eterno. Aqui ele nos dá uma chave também importante de mostrar que os anjos estão aí a serviço, anjos comigo. Anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. Mas a ênfase aqui é de que Cristo está acima dos anjos. Ele não é só ele não é uma criatura, ele não é um anjo, ele é acima dos anjos, ele é o Filho, o Filho de Deus. Hebreus capítulo 2. Portanto, devemos dar mais atenção para que as coisas que já temos ouvido, portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas.
Onde eu deixei minha água? Tá aqui. Garganta seca. Bebam água. Muita água, né? De manhã, então, é importante tomar muita água de manhã. E os desafios nos ajudam nisso, né? Que a gente está orando em voz alta, lendo em voz alta, e aí dá muita sede. Portanto, continuando, né? Verso 1, repetindo. Hebreus capítulo 2, verso 1. Portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação esta que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testificou com eles, por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, de que falamos, antes, em certo lugar, testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituístes sobre as obras das tuas mãos, de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe seja sujeito, mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. 9, verso 9. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, né? Então ele diz aqui que Jesus se tornou um pouco menor do que os anjos, ou seja, ele que era superior aos anjos, desceu à posição humana, que é um pouco menor do que os anjos. Essa é a posição que nós estamos, e Jesus veio para a nossa posição para cumprir o propósito de nos salvar. Convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o autor da salvação deles. Tanto o que santifica como os que são santificados provém todos de um só. Por causa disso, Jesus não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantarei louvores a ti no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E ainda, portanto, aqui estou e aos filhos que Deus me deu. Aqui estou e aos filhos que Deus me deu. Verso 14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isso é, o diabo, e livrasse a todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Eu sempre uso esses textos aqui de 14 e 15 na minha pregação dos jogos mortais, ou da cadeira elétrica. Inclusive está escrito aqui, cadeira elétrica, CN Santa Maria, dia 16/11/2024. Eu preguei nessa Bíblia aqui, usando essa Bíblia, e falei da cadeira elétrica, quando eu falo sobre Jesus tomar o lugar do condenado à morte. Aqui fala que ele foi participante da carne e do sangue, participou das mesmas coisas, para que pela morte ele derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isso é, o diabo, e livrasse a todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então Jesus veio, participou do jogo mortal aqui, entrou, na nossa esfera, na nossa realidade, para poder vencer e trazer vida para nós, nos libertar do medo da morte. Verso 16, pois na verdade ele não socorre a anjos, mas sim à descendência de Abraão.
pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus capítulo 3. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, fixai sua mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus é tido por digno de maior glória do que Moisés, assim como um construtor de uma casa tem honra maior do que a casa que edificou, pois toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Cristo, porém, como filho, é fiel sobre a sua própria casa. Essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Então somos nós, se tão somente conservarmos firmes, e formos fiéis até o fim a essa esperança de Jesus. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração perverso e incrédulo, que vos afaste do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Temo-nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Ora, quais os que, tendo-a ouvido, o provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu descanso, no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Hebreus capítulo 4. Temamos, portanto, que, tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado, pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ora, nós, os que temos crido, entramos no descanso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso. Contudo, as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar disse ele, assim do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto que restam entrar alguns ainda, e que por causa da desobediência não entraram aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, determina outra vez certo dia, chamando-o hoje, dizendo por meio de Davi, muito tempo depois, segundo antes fora dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. Resta ainda, portanto, um repouso para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou de suas obras, como Deus das suas.
Procuremos, portanto, entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Hebreus capítulo 5. Todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Ele, porém, pode compadecer-se devidamente dos que não têm conhecimento e andam errantes, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esse motivo deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus é o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Depois ele vai lembrar aqui quem é Melquisedeque, mas foi aquele sacerdote, rei sacerdote que apareceu ali para Abraão, e Abraão lhe pagou o dízimo. Esse Melquisedeque que não tinha princípio de dias, não tinha genealogia, porque era Cristo ali, o qual nos dias da sua vida terrena, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, que o podia livrar da morte, e sendo ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ele é o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes lento para aprender. Com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus, e vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto a ensinar a palavra da justiça, porque é criança. O alimento sólido, porém, é para os adultos, para aqueles que, pela prática, tenha as faculdades exercidas para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus capítulo 6. É engraçado que ontem eu li Hebreus aqui até o capítulo 5, também no desafio 42 semanas. Nós chegamos em Hebreus. Capítulo 6. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino sobre batismos e imposição de mãos, e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E assim faremos, se Deus o permitir. É impossível que os que já uma vez foram iluminados
provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à desonra. A terra que absorve a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Se, porém, produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. De vós, contudo, ó amados, esperamos coisas melhores e pertencentes à salvação, ainda que assim falemos. Deus não é injusto, ele não se esquecerá da vossa obra e do amor que para com seu nome mostrastes, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança. Não desejamos que vos torneis negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Os homens juram por quem lhes é superior, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com juramento. Deus fez isso para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolação. Nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta, temos essa consolação como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Hebreus, aqui com seus escritos maravilhosos aí, que vem discorrendo e mostrando como Jesus é esse sumo sacerdote, é o Senhor, sobre todas as coisas. E aqui Hebreus vai mostrando isso, enfatizando isso, essa posição. E ele fala aqui que é impossível que alguém que conheceu, se volte ali, seja novamente renovado pelo arrependimento, Deus, quando ele cai, Então ele fala isso, é impossível que alguém que provou o dom celestial, se fez participante do Espírito Santo, possa cair e se arrepender novamente, porque na verdade é o Espírito Santo, que nos leva ao arrependimento. Então, se alguém se volta aí contra o dom celestial, contra o Espírito Santo, ele não vai ter mais arrependimento. Então, aqui ele vai pontuando e mostrando e exaltando Jesus aos hebreus, aos judeus convertidos, para que eles possam ter muito claro que Jesus é esse sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que intercede por nós, que entrou ali no Santo dos Santos, que foi feito sumo sacerdote para sempre, penetrou até o interior do véu para poder nos dar essa âncora da alma. A âncora é o lugar onde se sustenta, se fortalece ali, se prende, e a âncora da alma, o que vai prender a nossa alma, vai segurar, firmar a nossa alma, é essa confissão de quem é Jesus. Amém? Glória a Deus. Então completamos aqui o de hoje, Hebreus até o capítulo 6, e amanhã nós continuamos às 7h42 da manhã, a partir de amanhã nós vamos estar às 7h42 da manhã, não mais às 5h42 como era no meio da semana, nessa semana aí mais, uma semana assim mais de feriado, cara de feriado a semana toda. Então nós vamos estar às 7h42 da manhã aqui
todos os dias, completando aí os últimos 4 dias, os últimos 5 dias, né? Que vai ficar faltando, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Terminamos na sexta-feira a Bíblia toda em 142 dias. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém? Até amanhã, então. Deus abençoe você. Lembrando que nós estamos com as inscrições abertas para o desafio 42 dias, que nós já começamos no dia 1º. Terminamos essa leitura no dia 27. E aí no dia 1º nós começamos a Bíblia toda em 42 dias, onde vamos ler online também, só que mais cedo, às 4h42 da manhã, pelo Zoom e com a transmissão no YouTube. Vamos ler a Bíblia toda, a Bíblia NVT, a nova versão transformadora, nós vamos ler online no desafio 42 dias. E vamos também aí ter um desafio, que nós já estamos com um grupo aí, mais de 300 pessoas já entraram de ontem para hoje, no desafio de 1 hora de oração todos os dias, né? Então, todos os dias do ano que vem, nós vamos orar 1 hora no mínimo todos os dias, né? Uma meta de viver uma vida de oração, né? Essa oração é você, no seu dia a dia mesmo, né? Ter momentos de oração, mas intencionalmente não passar aí um dia sequer sem ter pelo menos 1 hora de oração durante o seu dia. Então a gente vai ter esse desafio, que é o desafio oração, e o desafio insano de oração 365. E esse não tem inscrição, esse você entra no grupo, você vai bem aí nos meus stories, tem aí o link, né, para você entrar no grupo e fazer parte desse desafio de oração. Como eu disse, nós abrimos ontem esse desafio e já temos aí mais de 300 pessoas inscritas nesse desafio. Agora está perguntando aqui, né? O Tiago está perguntando como faz para participar do desafio 42 dias. Você se inscreve no nosso site www.redeinsana.com.br. Lá tem as inscrições de todos os nossos desafios. O desafio 42 dias, está lá as inscrições, você se inscreve gratuitamente. Tem o desafio Provérbios todo dia, que é o desafio de ler um capítulo de Provérbios todos os dias do ano que vem também. E temos também o desafio Nenhum Dia do Ano Sem Bíblia, que é um desafio de não passar nenhum dia do ano sem Bíblia. E aí agora também o desafio de não passar nenhum dia do ano sem orar pelo menos 1 hora por dia. Então todos esses desafios para trazer muito crescimento para as nossas vidas, nos fortalecer. Estão dizendo aí que o ano de 2025 vai ser um ano difícil, vai ser um ano de crise, e nós não vamos ser incluídos nisso. Não será um ano difícil para a gente, porque nós vamos passar esse ano aí nos enchendo de Deus, nos fortalecendo em Deus, nos enchendo da palavra de Deus, lendo a Bíblia vez após outra, gastando tempo em oração. Então esse ano de 2025 vai ser o ano em que a gente vai ser mais crente do que todos os anos que a gente já teve até aqui. Vamos além, vamos viver coisas maiores em Deus, em nome de Jesus Cristo. E nós estamos aqui com os nossos desafios para nos ajudar nisso, O desafio é para nos ajudar. Às vezes a gente precisa desse incentivo, a gente precisa dessa rede de apoio, e a Rede Insana tem sido essa rede de apoio para nos ajudar uns aos outros a sermos intencionais aí na nossa vida com Deus, nas nossas práticas, nas nossas disciplinas espirituais que nos fortalecem, que nos faz crescer, até que Ele venha. Então participe, se inscreva nos nossos desafios e vamos juntos em cada uma dessas insanidades que trazem sanidade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Deus abençoe você e até amanhã então, em nome de Jesus.